Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 21 de Deuteronômio, os casos de homicídio não desvendado. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois, os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste. E não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Aqui é apresentada uma situação na qual ocorre um crime, sem que seja possível determinar quem é o culpado. Naquela época, o Senhor já havia determinado que não poderia haver derramamento de sangue inocente e que, se ocorresse, não poderia ficar impune. Quem tirasse a vida pagaria com a própria vida. Como nesse caso não poderia ser aplicada a lei do olho por olho, dente por dente, a propiciação do pecado deveria ser feita através do sacrifício de uma novilha, sobre a qual não poderia ter sido posto jugo e que nunca havia sido usada para o trabalho. Creio que essa exigência se referia ao fato de que somente um ser totalmente inocente, sem culpa, sem defeito, poderia propiciar o pecado. E na ausência do verdadeiro culpado para oferecer o sacrifício, quem deveria assumir a responsabilidade pela expiação deveriam ser os sacerdotes levitas, para que a culpa não recaísse sobre toda a comunidade. Embora a situação relatada seja um pouco extrema, pois fala de um assassinato no qual não houve testemunhas, creio que podemos extrair um ensinamento que pode ser aplicável em todas as ocasiões nas quais não for possível determinar um responsável por uma determinada situação. Note que Deus não define meios para tentar descobrir quem é o culpado, mas sim estabelece uma forma para que o erro seja reparado. O mais importante na ordenança não é discutir até que se encontre o responsável, mas sim fazer o que é possível para que o pecado seja perdoado. O foco não está em olhar para trás para ficar orbitando ao redor do problema, mas sim está direcionado a olhar para frente e saber qual atitude tomar para corrigir. Podemos usar essa mesma forma de raciocínio para resolver questões em nossos relacionamentos, ambiente de trabalho, amizades, negócios e saúde. Por exemplo, se um casal está em conflito, não adianta nada brigar e jogar a culpa um no outro. É preciso criar um plano de ação para que as brigas se encerrem e a paz e a harmonia voltem a imperar na relação. Se alguém cometeu um erro no trabalho, não adianta criticar e espezinhar a pessoa. Devemos tomar medidas corretivas para melhorar a situação e preventivas para que não volte a ocorrer. Quando um amigo decepciona o outro, não adianta condená-lo. É mais prudente ter uma conversa franca, pedir e liberar perdão e alinhar as expectativas para que não volte a acontecer. E nos negócios, se uma decisão ruim foi tomada e veio a gerar prejuízos para a empresa, deve-se avaliar qual aprendizado que pode ser adquirido
e traçado um novo plano para transformar a crise em uma oportunidade de ganho. Na saúde é a mesma coisa. Não adianta se torturar por maus hábitos que levaram ao colapso na saúde. O jeito agora é correr atrás do prejuízo e mudar o que for necessário para restaurar a qualidade de vida. Em qualquer área da vida em que não seja possível determinar um culpado, e mesmo que seja possível determinar, o foco deve ser colocado em resolver o problema e não em se lamentar sobre ele. Versículo 10. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe durante o mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Refletindo sobre essa ordenança, é claro que não podemos deixar de pensar que no nosso contexto não saímos para a guerra e não trazemos pessoas para casa como prisioneiras. Mas como tudo na Bíblia pode ser interpretado de uma maneira espiritual, creio que podemos ressignificar essa situação como sendo um relacionamento entre justos e ímpios, ou seja, entre aqueles que têm fé em Deus e vivem pela fé e aqueles que não têm fé ou respeito pelo divino. Quando falamos em escravo, podemos pensar em alguém que vivia em uma terra de escravidão como era o Egito. A escravidão é representada pela época em que não conhecemos a Deus, em que éramos prisioneiros do inimigo das nossas almas, o diabo. Quando uma pessoa é liberta dessa situação, é preciso passar por um processo de purificação, aqui simbolizado por rapar a cabeça, cortar as unhas e se desfazer das vestes antigas. Depois de se livrar do passado e prantear por ele, a pessoa estaria pronta para assumir um novo relacionamento com um justo. Se o relacionamento não desse certo, o justo não poderia aprisionar e nem tratar com desprezo aquela pessoa que antes era uma escrava do inimigo. Relacionamentos foram feitos por Deus para dar certo, mas é preciso que haja um único cabeça, que é Cristo, para que os desafios possam ser superados e os erros do passado perdoados. Versículo 15. O direito do filho mais velho. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for o filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos de filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe uma porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito de filho mais velho lhe pertence. Hoje em dia, não temos um direito de filho mais velho, pois todos os filhos recebem a mesma proporção na divisão de uma herança. Mas creio que podemos aprofundar um pouco mais o raciocínio e trazer à reflexão as famílias que se desfazem e que acabam por originar novas famílias com filhos de um segundo casamento. Infelizmente, alguns pais e mães acabam por abandonar ou negar os direitos dos filhos do primeiro casamento. Costumo dizer que existe ex-marido e ex-esposa, mas nunca ex-filho. A descendência advinda de uma relação que acabou não pode ser relegada a segundo plano. Mesmo gerando uma nova descendência, pais e mães continuam sendo responsáveis pelos filhos do primeiro relacionamento. Os filhos não escolheram seus pais, mas os cônjuges escolheram um ao outro. Não é justo que os filhos sofram as consequências por escolhas e decisões que eles não tomaram. É preciso haver, no mínimo, maturidade e respeito mútuos
para que os filhos não sejam usados como moeda de troca e não sintam rejeição de um dos pais quando o relacionamento entre eles termina. Versículo 18. O castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Aqui é relatada a rebeldia de filhos que não obedecem nem à mãe nem ao pai. Sabemos que honrar pai e mãe é um mandamento que carrega consigo uma promessa, a de que tudo vá bem na sua vida. É responsabilidade de pais e mães ensinarem e disciplinarem seus filhos desde pequenos, para evitar que a semente da rebeldia e da obstinação se alojem e criem raízes profundas, pois mais tarde será muito difícil arrancá-las. Quanto mais cedo começar a transmissão de princípios e valores, como respeito, obediência e honra a uma criança, maiores as chances de evitar que ela se desvie dos caminhos do Senhor quando se tornar adulta. Contudo, se os pais estão conscientes de que fizeram um bom trabalho na educação do filho e que mesmo assim ele apresenta uma conduta rebelde, então deve ser entregue à sua própria sorte para sofrer as consequências das suas atitudes. É claro que não será apedrejado e nem deve ser submetido a nenhum tipo de violência, mas a vida cobra um preço alto pelas nossas atitudes. Tudo aquilo que é semeado, um dia será colhido. Se um filho semeia a honra, colherá a honra, mas se semeia a desonra, também será essa a sua colheita. Versículo 22, diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite e enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Aqui, em vez de uma ordenança, vemos quase que uma profecia a respeito do que aconteceria com Jesus. Aquele que é pendurado em um madeiro está sob a maldição de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina que Jesus se fez maldição por nós, para que pudesse expiar os nossos pecados. De acordo com a lei, aquele que fosse culpado deveria ser colocado no madeiro, mas como Jesus era totalmente imaculado, o seu sacrifício pôde ser expiador dos pecados de toda a humanidade. Eu te vejo no capítulo 22.